uma pergunta né, boa usava aqui que o rapaz calça, fez aqui. Uma pergunta boa Oi. aqui. Essas outras religiões que você conheceu lá, falava em línguas também, macumba, candomblé? Você chegou a ver? Mas era a Falava, mesma? assim, tinha um médium. Era a mesma linguagem? Assim, não, aí que eu me refiro, irmão, Diferente, porque né? assim, ó, tinha um médium lá, o Jacob, né, lá em Cruz Alta, que ele escreve cartas em francês. Cartas inteiras em francês. Com coerência, com coesão, com mais de 3, 4 palavras, com frases inteiras, entendeu? Não é só a repetição das mesmas sequências de palavras, né? Como a gente escuta muito. Isso me intriga, isso é uma coisa que eu gostaria que alguém me explicasse, entendeu? Eu não me acertei, realmente. Por quê? Porque que a porta real é Cristo, né? Estão vindo? Mãe, Aí você foi lá. Então, tem manifestação assim também, mas é outro tipo, é muito parecido, muito parecido. E olha, eu vou te dizer assim, ó. É claro, hoje, né, com o estudo que eu tenho da Bíblia, né, eu sei que a porta é Cristo, que não se fala com os mortos, né, mas tem muita coisa que é parecida, e às vezes a mensagem deles lá tem mais Deus, tem mais evangelho do que muita profecia da igreja. Eles falam mais de Deus, você tinha comentado comigo isso que no kardecismo, eles falam mais de Deus, de Jesus, do que a própria congregação, você disse isso? Evangelho de João todinho, entendeu? Evangelho de João todinho, entende? Então aí você começou a congregar e te chamaram para ir assistir um batismo, foi isso? Isso foi o quê? Eu comecei a congregar em março, em abril teve o primeiro batismo. E eu fui. Todo mundo chegava, qual foi a palavra de hoje? Eu falava, mas não quero saber se foi Mateus, se foi... Eu quero saber o que foi pregado, né? E daí eu falava, mas para mim o que importava era que estava escrito na Bíblia, né? Mas daí falaram, não, a Bíblia contém a palavra é o que sai da boca do profeta, né? E daí eu comecei a entender aquilo. Eu falei assim, não, tá, tu quer, ele vai te pregar a tua vida inteira, tá. Então eu pensava assim, se os espíritos, né, falam e se cumpre, uma pessoa que está em cima de um púlpito falando em nome do Senhor Jesus, jamais vai mentir, né? Uma pessoa que tem esse livro aqui, ó, né, uma pessoa que tem esse livro aqui jamais vai ter coragem de mentir, que conhece o que está escrito nele, que deveria conhecer pelo menos, né, jamais vai mentir, né? Foi aí que eu fui no primeiro culto. Eu não vou dizer que Deus nunca falou comigo, né, lá dentro. Claro que falou. É óbvio que falou, né? Mas é justamente assim, o que o lobo faz, né? O que o lobo faz? Ele pega a ovelha, morde, afasta do rebanho e deixa ela lá morrendo né? Ferida para morrer, né? Então, o que acontece? Eu fui num culto em Juí, um ancião estava lá, que nem eu digo, eu sempre fui muito lerda, né? Então, quando Deus fala comigo, parece que todo mundo entende que é comigo, né? E foi assim, agora eu vou contar o detalhe do meu batismo, antes de atropelar as coisas, né? Você não entendia nada de evangelho, de nada? Não entendia nada, nunca tinha lido Bíblia. É que nem eu falo, eu tinha lido o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, que tem todas as obras aqui, minha mãe tem uma biblioteca imensa, entendeu? Então, e que nem eu digo, chegar irmão aqui querer pregar para ela, por isso que eu digo, sabe, é um testemunho péssimo que a igreja deixou para mim, sabe? É terrível isso, sabe? Então, o que acontece? Eu coloquei toda a minha fé ali, né? Aí, no dia do meu batismo, eu falei para uma irmã, eu não vou batizar para agradar ninguém. Eu não vou me prender a uma religião para agradar aos outros, né? Vocês dizem que Deus fala com a gente aí, né? Então, eu só vou batizar né? Porque eu já sou batizada, né? Fui batizada criança na igreja católica, né? Então, para mim, eu já estava batizada. Aí, o irmão me apontou lá umas quantas vezes, aí ele falou, não, porque esse teu batismo aí não vale, tem que ser... Eu acho certo, essa parte, a gente tem que admitir com a nossa boca que serve a Cristo, né? Que segue a ele, não pode ser os outros que falem por nós, né? Tudo bem nessa parte. Aí, teve um momento que ele apontou dentro da minha cara lá de cima, entendeu? Aí, o que acontece? Ele falou assim, menina, eu era uma das últimas, todo mundo, e dava para perceber que eu era testemunhada, porque eu fui de calça social, né, fiz uma maquiagemzinha, né, então eu não poderia, nunca tinha usado véu na minha vida, né, fui usar só depois que batizei, porque as irmãs falavam que só podia usar depois que batizava, né, eu não via a hora de usar véu, porque achava muito lindo aquilo ali, né, e daí, o que acontece? O irmão falou assim, ele me apontou lá de cima, e daí ele disse assim, moça, Deus está falando contigo desde a primeira vez que tu entrou pela porta dessa igreja. Tu sabe muito bem o que fazer, troca de roupa e vai te batizar.
né? E foi isso que, nossa, na hora eu pensei, é Deus purinho, sem mistura, que nem diz o né? Deus purinho. Peguei e fui. Batizei, né? E o que acontece? Dias depois, eu tava passando por uma prova financeira na faculdade, enfim, né, porque eu passei a ser bolsista, né, pela misericórdia de Deus, passei sem vestibular na faculdade de Estética e Cosmética, né, é isso que eles falam, vaidade. Deus abriu a porta, antes de ser crente, antes de se batizar, eu já ia fazer a faculdade, sem vestibular e sem ter terminado o ensino médio. Fui lá na faculdade particular só para saber informação, quando eu voltei, tava minha matrícula feita já, eles ligaram, se quiser pode começar, termina na sequência. E foi o que eu fiz, terminei o ensino médio na sequência. E daí eu tava numa prova, sabe aquele dia que tu não tem assim, ó, 3 pila pra botar de cartão pra pegar um ônibus pra ir pra faculdade, sabe? E eu fazia, na época, eu tava estagiando, então eu tinha que gastar com estágio também, né? Eu tava estagiando na Liga de Combate ao Câncer, ajudando a fazer peruca, né, pras meninas. E daí, de noite, eu não tinha dinheiro pra ir pra faculdade. Aí, nisso, uma irmãzinha ligou. Falou, irmã, tu sente indo no culto hoje? Faz dias que eu não te vejo, eu te dou uma carona. Aí eu falei assim, é Deus na minha vida, né? Quero ir no culto, sim. Aí entrei no carro, a irmã virou. Parecia aquela boneca da Samara do filme, sabe? Virou a cabeça, assim, igual o grito do exorcista, assim, pum. Apontou dentro da minha cara e falou assim, Fernanda, vou dizer só uma coisa pra ti. Eu não gostei do jeito que o senhor te apontou. Não é da doutrina da congregação apontar para uma pessoa e induzir ela a batizar, que nem ele fez. Eu já paralisei, sabe? Eu já paralisei na hora. Aí ela falou, não, e se ele te apontou pela carne, ele destruiu a tua vida. Eu não consegui orar naquele dia. A própria irmã da congregação falou dentro do carro que seu batismo não valeu porque o senhor apontou para você? Apontou para mim, né? Porque ele apontou lá de cima, né? Falou isso. Eu não consegui orar aquele dia. Eu cheguei tão triste, eu cheguei tão ferida, tão nervosa, né? Que eu só botei o joelho no chão e falei, Deus, pelo amor de Deus, fala comigo hoje. Aí depois, durante a sequência, aquela profecia, naquele dia me confortou muito, né? Que ele, não era nem para te estar aqui, mas Deus te chamou desde o ventre da tua mãe, né? Que o Satanás não queria que tu estivesse aqui hoje, tu tá ferida, tu tá magoado, mas foi Deus que te chamou, Deus que te remiu, Deus que te curou. Nossa, aquilo para mim foi, né, a bênção, o céu, né? Me conformei com aquilo. Toma uma aguinha. Não tá. Porque até eu pensava que eu tava com Covid hoje, né? Você te apontou. Sim. Aí, eu peguei, passou-se um tempo, né, daqui. Fui convidada para ir a Ijuí, num culto. Lá, o irmão me apontou, em cima do púlpito, um ancião, e ele falou assim para mim, tu te pega no teu véu, tu estuda música, tu estuda a palavra, que para onde eu vou te mandar para pescar almas. Nossa, aquilo entrou, nossa, chorava depois, sabe? Aí, naquele mesmo dia, tinha um outro profetão lá dentro, que me olhou e distorceu aquela palavra, porque eu sabia que eu tinha que vir para essa cidade que eu tô agora, entende? Que é aqui a obra, que a obra está acontecendo aqui, né? Aí o que acontece? Começou o movimento, minha mãe veio, eu vim passar uns dias com ela, pra gente começar a fazer mudança, de lá pra cá, porque a gente tem a casa lá em Cruz Alta e tá mudando pra cá. Nisso, uma noite, um irmão me saúda, paz de Deus, irmã. Paz de Deus. Eu me chamo fulano de tal, e não sei o que, sou da tal cidade, tá. No outro dia, de manhã, daí eu falei um pouquinho, mas não dei moral. No outro dia, o cooperador me ligou. Paz de Deus, irmã, nós tenho que te falar uma revelação aqui. Gente, presta atenção que agora a live vai começar a entrar. Deus me revelou, Deus na oração da madrugada revelou o rosto da irmã para mim. Eu lembrei que um dia eu te vi num culto e descobri o teu número através de um irmão. Tu crê, irmã? Tu crê? E assim o meu sobrinho veio lá de São Paulo com a missão de conhecer a esposa dele aqui, não sei o que lá. Né? Daí eu me lembro que era época de Páscoa, e eu tinha que ir pra lá, porque a gente ia deixar os bichos lá, enfim, né? E daí ele falou, tu aceita conhecer? Perguntei para alguns irmãos quem era, né?
E daí eles falaram, não, é um cara servo de Deus, né? Um profetaço, né? Um profeta do Senhor. Profeta galáctico. Um profeta galáctico. Pode ir, porque as coisas de Deus são assim, desse jeito. É rápido, a gente não entende. Então tá bom, né? As pessoas que me ensinavam a ser crente estavam dizendo que era confiável, né? Tudo lá dentro você achava que era Deus, falou com você, era Deus. Mas era justamente isso, porque eu falo, o espírito, ele não brinca com as coisas de Deus. Entendeu? Os espíritos não brincam com as coisas de Deus. Os demônios não brincam com as coisas de Deus. Né? Então, poxa, né? Desci lá. Mas e daí eles chegaram. Brinca, né? Mas o homem sem Coisa caráter triste, brinca. Né? O demônio sabe que Deus existe e treme e estremece. E ele treme, exatamente. Aí o que acontece? Cheguei lá, era assim, ó, tava naquela fase entre o começo dos cultos online e o fim dos cultos presenciais, né? Porque eu cheguei a pegar uns cultos presencial ainda, né? Aí ele chegou lá, né, aquele carro, pessoa da humildade, desceu o rapaz, né? Até era bem ajeitado, né? Mas Deus, sei que. Vamos ouvir o culto online para ver se Deus confirma, né? Cara, eu preparei, tirei dinheiro. Pessoal, ela foi buscar a palavra no culto online para ver se era para casar. Mas ué, Deus não fala pelo culto online, poxa. Deus fala lá. Eu tava aprendendo a ser crente. Aí tá. Daí eu sei que não teve nada a ver com a palavra. Foi os anciãos antigos lá que profetizaram, né? Que pregaram. Até aí uma hora lá no finalzinho falou sobre a princesa, né? Rainha Esther. Passou na frente lá, ganhou o título de rainha, tá. Aí ele, essa é a confirmação do Senhor. Eu fiquei meio assim, né? Vamos fazer umas visitas, irmã, porque já que estamos aqui na cidade, fazer umas visitas, né? Aí fui na casa de uma irmã lá, que na época ela tinha um comércio lá, enfim. Chegaram, se abraçaram, falaram a linguagem, papapá, ainda não me acostumei com a linguagem, né? Sei que é do Senhor, agora eu tô entendendo, mas não demorei muito pra me acostumar com isso. Aí, eu já tinha um profeta lá esperando, né? E daí as outras irmãzinhas. Olha só, gente. Aí as outras... Então, ela foi lá na oração, depois do culto online, já tinha um profeta lá, só que o profeta era amigo do cara que queria... Só que aí que eu me refiro. Tava tudo, né? Tá? O servinho mudo, calado, e eu também. As primeiras fotos que eles tiraram, tava nós assim. Um do lado do outro, né? Porque nem eu, nem ele, tava... Entendeu? Aí tá, né? Profetizaram para ele, profetizaram para mim que eu ia colher onde eu não semeei, todas aquelas histórias, né? E eu acreditei, né? Daí me falaram, Fernanda, busca a palavra em vários lugares. Eu busquei em 7 lugares, tá? 7 profetas profetizaram para mim, entendeu? Primeira casa que nós fomos lá na outra cidade, um irmãozinho gordinho. Hoje em dia, ai, Senhor, me perdoa, mas eu me irrito até com o leloia que ele dá, que ele não fala aleluia, ele fala aleluia. Aí eu sei que eu cheguei e buscou palavra para buscou palavra, só que assim, me estranhava, porque a gente não podia conversar. Esse foi o primeiro irmão que me pregaram, eu acreditei depois no outro, escapei de um e depois no outro casamento, né? Aí tá. Aí o irmão, um dia, não, loquei, o irmão começou a me contar, o irmãozinho que estava sendo pregado, ele me falou a verdade, chorando, ele me contou toda a verdade. Mas não, ele contou antes de casar ou depois que você tinha casado? Antes tudo. Aí olha ele só, me deixou e ó, contou pra esposa. Ele vivia lá, fazia 10 anos com uma moça. Entendeu? O que aconteceu? Ele caiu no vício lá, né? Pobrezinho, foram tirar dele e separaram da mulher, trouxeram. Entendeu? Aí ele se mandou. Tá. Vocês estão entendendo, pessoal? Gente, arrumaram... Gente, me foi profetizado. Até profetizaram que era Deus, e no final, esse irmãozinho, ele era um viciado, ele já estava casado com outra irmã lá já há mais de 10 anos. Ele vivia, casado mesmo não era, né, mas ele vivia com ela há mais de 10 anos. Vivia amaziado, e ele foi para lá só para fugir do vício, e chegaram lá, arrumaram para ela com o marido. E ele falou assim, não, eu vim para fugir do vício, para me curar e voltar para ela. Eu falei, cara, não sou prêmio de consolação não, menino. Não sou, né. Não, porque Deus vai pesar a mão nos teus filhos, tu vai virar as costas para a palavra de Deus, irmã. Bom, ele foi muito valente, porque teve um dia que ele botou nós de frente a frente, eu com o véuzinho, a esposa dele com o véuzinho, a família inteira com o véuzinho, porque tem que ter público, né? E ele orou, e ele falou
Agora, tudo que vocês falavam, vocês estão né, cobertos pelo Senhor. Se vocês mentirem... E daí ele olhou, vocês não querem casar? A mesma palavra dizendo? Ele, não. Não. Incrível, né? Incrível. Daí ele praguejou o menino. O último culto que eu assisti, nossa, as pragas que Deus permitiu no Egito, ia permitir na vida dele, porque ele não casou. Deus ia mandar anjos capotar o carro na estrada, né, caso eu fugisse. E secar a veia principal da minha cabeça. Enfim, esse tipo de praga eu recebi, né? E assim, depois, convivendo dentro da casa, agora que vem o perigo, convivendo dentro da casa dele, um dia ele começou a pregar que Deus usa as coisas loucas, não sei o que, não sei o que lá. Para confundir as sábias. Desse mundo, para confundir as sábias, que Deus, patatá, enfim. E eu descobri que ele era doente mental, o profeta, o tio do rapaz, entendeu? Daí o que acontece? Tem uma página que chama Juste Brasil. Vale a pena cada centavo que você pagar por ela, de assinatura. Qualquer nomezinho que tu botar lá, aparece a ficha da pessoa. Entendeu? Aí eu descobri que o profeta, levantado pelos anciões com oração e revelação, é aposentado por esquizofrenia paranoide por excesso de uso de cocaína. Ele veio de São Paulo para trabalhar na obra, né? Porque trabalhar nada, né? Não pode ficar lá, porque ele se aposentou lá, né? Então, se verem ele trabalhando lá, né? E assim, ó, se assistir isso aí e quiser entrar na justiça contra mim, eu tô aqui esperando, tá bom? Porque um líder religioso doente mental não é possível. Não é possível que uma igreja permita que um doente mental aposentado por esquizofrenia, esquizofrenia é uma doença que tu ouve, vê vozes, enxerga coisa que não existe. Essa pessoa precisa de tratamento. Ele realmente não é culpado. Ele não é culpado, porque o louco não é culpado. O culpado é quem sabe que é doido e tá dando poder para ele. Porque ele tá matando as almas naquela cidade. Entendeu? Eu vi ele matar a alma naquela cidade. Tá? A minha fé ele matou. Ele quase matou, porque se não fosse Deus entrar com misericórdia na minha oração na madrugada aqui, eu tinha enlouquecido. Porque ele olhou para mim e disse, acreditou porque quis. Acreditou porque quis. Depois eles simplesmente negam que profetizaram, apagou as conversas, tudo, para mim não ter prova. Deus é testemunha. Deus é testemunha do que eu vi, do que eu vivi naquela casa. Tá? E um dia ele vai ter um acerto com o Senhor, não importa a intimidade que ele tenha com o ministério. Não importa. Ele pode ter intimidade que for com o ministério. Um dia ele vai encontrar com o Senhor. E nesse dia ele vai ter o juízo. Ele e todos aqueles que permitem. Porque aquele que permite o mal ser feito, também vai. Também vai. Tá? Eu vi um dia ele ungir a cabeça de uma moça. A moça foi lá na casa dele, pediu para ele benzer, porque a coitadinha, ela não entendia, né? E ela estava desesperada. E ele falou, ele ungiu a cabeça da moça. No outro dia ela tentou suicídio. Entendeu? Porque aquela unção mexeu com aquilo que ela, eu não sei, entendeu? O que ele carregava não é Deus. O que ele carregava, sabe? Enfim, sabe? Aí eu vim pra cá, quem que me ajudou? A minha mãe, espírita kardecista. A minha mãe me amparou, tá? Porque Fernanda, toma uma água aí. Toma uma água, toma água, calma. Gente, esse rapaz que ela tá falando, ele é do ministério, ele atende culto. Ele é do ministério, ele tá pregando ainda. Ele é do ministério, ele atende, todo mundo sabe desse problema. E tem muitos dentro da congregação que faz esse tipo de trambique para poder se aposentar, até mesmo em outras denominações. E ele faz, quando é para passar na perícia, eles fingem que é maluco. E aí o ministério todo sabe, um homem deixa atender um culto. Ai, Deus se aposentou. Deus permitiu uma enfermidade para ele pregar. Né? Oi? Sim, Deus que ele disse que é Deus que deu. Exatamente. Sabe? E ele simplesmente fala assim, ó, agora tu já perdeu a liberdade. A última vez que eu liguei para ele sabe disso. A última vez que eu liguei para ele, falei, tá, e como é que vai ficar minha história no ministério agora? Porque na verdade nem tinha, porque na época que eu batizei, não tinha quer dizer, o cooperador da época que eu batizei perdeu o ministério, porque ele roubou a igreja, né? Meteu a mão na igreja, meteu valendo, meteu com força. Então assim, ó, eu com 4, 5 meses ali de batizada, a gente não entende muito os assuntos internos, né? Eu vi que tava rolando alguma coisa, né? Aí um dia, um moço pegou não é de acreditar isso, pegou o microfone na hora do testemunho e acusou o irmão que estava pregando de ameaça de morte, que ameaçou o outro cooperador.
Entendeu? E outra, quem achar que eu tô mentindo, pode ir lá, tá tudo registrado na polícia, tá registrado na polícia, esses BO tudo, entendeu? O que aconteceu? Aí a Fernandinha aqui, né, faceira, feliz com a graça, né, graça verdadeira, levei minha tia, uma amiga minha, que é advogada, no culto. Nesse dia? No dia. Eu aqui plena, né, nossa, bem parceirinha, né. Na hora do testemunho, quando eu vejo aquele vulto, aquele coisa de irmão, batendo boca, saíram tudo lá pra fora. Mas tudo brigando já. As irmãs de véu, uma na cara da outra. Aí, eu olhei, que vergonha. Que vergonha. Olhei pra minha amiga e falei, vamos embora daqui, que eu não quero mais. Vamos embora. E daí, depois queriam o contato dela, porque ela era advogada, pra ajudar. Ah, essa guria nunca mais vai botar o pé na igreja. Nunca mais, nem ela, nem a família dela. E eu levei ela, a mãe dela, o irmão dela, o pai dela, todo mundo. Que maravilha, né? Não, graças a Deus, no dia da treta tava só ela. Mas ela chegou em casa e contou, né? Aí eu vim pra cá, me isolei de todo mundo. Não queria mais congregar, não queria mais ver ninguém, não queria falar com crente, não queria mais nada. E os irmãos esses lá de São Paulo me ligando. Fê, não desiste. São Paulo que você fala, São Paulo é daí do sul ou São Paulo aqui de São Paulo mesmo? Não, São Paulo daí de cima mesmo, daí de cima. Daí do estado de São Paulo mesmo. Aí, até tem aqui pertinho São Paulo das Missões, não é não. Aí eles... Sim, aí eles... Falando, Fernanda, a graça não é assim. A pobrezinha da mãe do rapaz, ela falando, Fernanda, eu só oro por você, filha, eu só oro. Deve ter uma obra muito grande pra te estar vendo tudo isso, filha. Eu nunca vi isso em tudo, não sei, 30 e poucos, 50 anos de graça, eu nunca tinha visto essas barracos, essas coisas na vida dela, né? Eles falam que isso aí não acontece em todo lugar. Aqui onde que eu tô é diferente. Eles falam isso, né? É diferente, essas coisas, né? E daí não desiste. E daí, realmente, nesse meio tempo, tem alguns irmãos que foram usados por Deus para me profetizar coisas de Deus, né?